Opa! Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal que tá entrando aí, valeu pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai começar, às 7 horas a gente começa a discussão do artigo. Estão me ouvindo bem aí? Quem estiver ouvindo, dá um joinha pra mim aí, por favor. Bom demais, boa noite pessoal. Um minutinho que a gente já começa. Bom, pra gente já ir dando início aqui, eu queria dizer pra vocês que toda segunda-feira, né, às 19 horas, a gente vai continuar fazendo as lives aí. Queria agradecer pela participação, a última foi muito bacana, espero que essa seja também, e sempre com a discussão de um artigo que a gente considera relevante para o tema aí da bovinocultura leiteira. O artigo sempre vai estar no link que tem na nossa bio aí, então quem quiser baixar o artigo é só entrar lá, se inscrever, vocês vão receber toda semana os artigos aí, tá bom? Essa semana a gente vai falar sobre saúde e reprodução, né? Um trabalho bem bacana do grupo do professor José Eduardo Santos, um grupo de brasileiros que realizou esse trabalho, né? O autor principal é o Eduardo Ribeiro, um grande amigo, por coincidência, mas um trabalho muito bem feito, muito bacana. O título do trabalho é Prevalência de Doenças do Periparto e Efeitos na Fertilidade de Vacas em Pastejo Sazonal suplementadas com concentrado. Bom, alguns pontos bastante importantes desse trabalho. Vamos começando e a gente vai discutindo. Queria lembrar primeiro que quem tiver pergunta, comentário, qualquer coisa para fazer, vai mandando aí durante a conversa mesmo, não precisa esperar para o final. Vamos discutindo, vamos conversando antes de acabar. Vai mandando as perguntas, os comentários que eu vou respondendo aí ao longo do tempo, tá bom? Bom, então o objetivo desse trabalho, na verdade, era avaliar a prevalência de doenças periparto e avaliar quanto que essas doenças afetavam a reprodução desse grupo de animais. Foram 2 fazendas que foram utilizadas, as 2 fazendas na Flórida, mas o experimento foi feito durante o inverno da Flórida, certo? Esses animais estavam a pasto e recebiam concentrado, recebiam um volume bastante, até bom de concentrado, de 7 a 13 quilos de concentrado em média que esses animais recebiam. Alguns pontos importantes demais desse trabalho e porque eu acredito que ele tem uma importância enorme para a gente aqui no Brasil aqui. Nas minhas andanças aí, na minha experiência ao longo da minha carreira, o que eu vejo muito é gente preocupado sempre com saúde, com problemas de doenças em vacas de altíssima produção. Então você vai numa fazenda, o cara fala, não, aqui não tem problema não, minhas vacas dão pouco leite, elas são de baixa produção, não dão picos muito altos, então a gente não tem problema com saúde. E esse trabalho desmistifica um pouco isso aí, bem bacana. Então o trabalho é feito com vaca pasto, que recebendo concentrado durante a ordenha e pós-ordenha, né? E as vacas produziam em média 6 mil quilos de leite na lactação. O que significa isso? São vacas de média de 20 litros. Então as vacas deram em média durante a lactação 20 litros de leite. Bom, era pastejo, né, sazonal. Então lá faziam estação de monta. Os animais que emprenham até uma determinada época do ano continuam no sistema. Os que não emprenham acabam saindo do sistema. Então tem uma série de desafios nesse sistema que tem que emprenhar mais rápido, tem uma velocidade de emprenhar. Bom, um ponto importantíssimo desse trabalho. Foram usadas 2 fazendas e um total de 957 vacas. Esse é um número muito bom e a gente chama de N, né? O número da amostra. O número da amostra é bem interessante e muito importante nesse caso. Esse aqui é uma das coisas que façam que esse trabalho seja bastante robusto. O número da amostra. Algumas vezes a gente tem mania de querer tirar conclusões com amostras muito pequenas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai numa fazenda, está usando um produto X falando aqui de periparto.
está usando um produto X no periparto e de 5 vacas que parem, 2 dão retenção de placenta. A gente já começa a ficar meio desesperado e falando, ó, cara, tá muita vaca com retenção de placenta, 40%, mas nós estamos falando de 2 de 5 animais. Então, para a gente tirar conclusões definitivas, para a gente poder usar isso para a vida e poder usar no dia a dia nosso, o que é necessário é que a gente tenha um N muito grande para avaliar. Então, por isso que a gente tem que confiar nos números das pesquisas, né? Então, um número bastante grande de animais, 957 animais trabalhados nesse experimento. Então, ou seja, os resultados que saírem daqui são realmente números que a gente pode acreditar e pode confiar, certo? Então, vacas, 957 vacas, pastejo, recebendo pastejo rotacionado, recebendo concentrado antes e pós-ordenha. Vacas de produção relativamente... produção média, vamos dizer assim. Para o nosso Brasil, acho que é uma produção relativamente boa. 6 mil quilos de leite na lactação corresponde a mais ou menos uma vaca de 20 litros de média. Tinham 3 grupos de raças diferentes que eles dividem ao longo do trabalho, mas que nenhum resultado é muito impactante, variando de raça para raça. Mas basicamente tinham 255 holandesas, 88 jerseys e 614 vacas cruzadas. Então um número de animais um pouco diferente, mas os animais mais prontos para pastejo, né? Animais cruzados aqui, a grande maioria ou é F1 de holandês com jersey ou a segunda geração de cruzamento de holandês com jersey. O pastejo, eles tinham 2 tipos de pastejo, né? Que é o high grass, que é como se fosse um azevém nosso aqui, e o Tifton também. 7 a 13 quilos de concentrado ao longo das ordenhas aí. Bom, objetivo principal, entender quanto de doença que tinham esses rebanhos. Adoecia muito as vacas ou pouco? O que acontecia e qual quantidade de cada doença, certo? Então, a primeira doença avaliada, que na verdade não é uma doença, mas vamos dizer assim, um evento de saúde, que era distocia. Então, era considerado parto distóxico nesse trabalho. Animais... vacas que pariam gêmeos, que tinham parto auxiliado ou que tinham natimorto, bezerros que nasciam na hora do tempo, no momento certo, mas mortos. Tem para quem está com o trabalho aberto aí, no trabalho tem uma figura número 1 aí, que tem um diagrama esquemático bem bacana, onde mostra tudo que foi avaliado nesse experimento. Então, no dia 0 pós-partos, eles avaliaram os problemas de parto, né, distocia. No dia 7 e no dia 14, faziam amostra de sangue e avaliavam metrite, né, amostra de sangue para principalmente nefa e corpos cetônicos, e BHBA, e também avaliava metrite. E sempre, pessoal, que vocês verem esses trabalhos aqui, muitos de vocês já sabem disso, mas não custa lembrar, sempre nesse trabalho a gente vai ver o número mais ou menos 3. Então é 7 dias mais ou menos 3. Ou seja, eles faziam essa avaliação nas vacas de 4 a 10 dias, que é 7 mais ou menos 3. E por que tem esse número sempre? É muito comum a gente achar em todos os estudos isso. Porque normalmente eles faziam a visita na fazenda uma vez por semana. Então esses animais estariam nesse período. Não tem como ele estar todo dia, o pesquisador está todo dia na fazenda avaliando todos os números todo dia, né? Todas as vacas todo dia. Então ele faz sempre em períodos. Então, por exemplo, a metrite aqui foi de 7 mais ou menos 3, então de 4 a 10 dias. Foi avaliado endometrite clínica no dia 28. No dia 35 e no dia 49 foi passado ultrassom nesses animais para avaliar a ciclicidade, para avaliar se eles já tinham retornado à ciclicidade pós-parto, certo? E era considerado que uma vaca tinha retornado à ciclicidade quando ela tinha presença de corpo lúteo em pelo menos um desses 2 exames, certo? No dia 78, por volta do dia 78, né, mais ou menos 3, todos os animais entravam num protocolo de ATF. Então, 100% dos animais eram inseminados em tempo fixo. O protocolo de ATF utilizado aqui, se não me engano, foi um OV5 curto, né? Que é basicamente GNRH e prostaglandina. É um protocolo aí muito utilizado em rebanhos americanos.
Então, 78 dias, todos os animais foram submetidos à inseminação artificial em tempo fixo. Isso para tirar vários efeitos, né? Não sei se se a reprodução melhorou ou piorou por detecção de cio ou por alguma coisa assim, diferente. Mas nesse período, todos os animais foram inseminados e no dia 86, 100% dos animais estavam inseminados, certo? E foram avaliados outros parâmetros também, a prenhez aos 30 dias, prenhez aos 65 dias e as perdas de prenhez também entre os dias 30 e o dia 65. Esse é um número bem importante da gente avaliar. Acontece muitas vezes da gente ter prenhez bacana aos 30 dias, que é no primeiro diagnóstico, normalmente que a gente faz nas rotinas reprodutivas, e quando a gente chega com 65 ou 60 dias, que normalmente é o segundo diagnóstico, essa prenhez acaba perdendo muita prenhez ou alguma coisa assim. Então é bem importante ter esse número nas fazendas. A gente não pode, mesmo que a gente use ultrassom para tocar, principalmente quando a gente usa ultrassom, na verdade, a gente não deve ficar preso só ao primeiro diagnóstico, que é feito com cerca de 28 a 30 dias. Ideal que a gente faça um outro diagnóstico com 65, com 60, 65 dias, porque a perda nesse período é bastante grande. A gente normalmente faz outro diagnóstico também com 120 dias para garantir se vai ter mais perda ou não. Mas esses dois são os dois principais diagnósticos. Quase todos os trabalhos que vocês verem vai ter lá prenhez aos 30 dias e prenhez aos 65 dias. Bom, então por que eu escolhi esse trabalho e partindo para os resultados aqui já? Porque é um trabalho de um grupo de pesquisa que faz um trabalho muito sério e que a gente sabe que os dados são todos coletados com muito rigor e que o número de amostras é bastante grande, certo? É um trabalho bem extenso também, com uma revisão de literatura muito bacana para quem quer estudar um pouco sobre doenças de transição. É um trabalho bem interessante de se ler aí, certo? Vamos passar então para alguns resultados aqui, certo? E aí a gente vai para a tabela 1, para quem tiver com o artigo aberto aí, eu vou trocar um pouco de ideia sobre os resultados da tabela 1. Quem quiser acompanhar, aí estão os resultados. Bom, o primeiro resultado do trabalho, que era a ideia deles, era avaliar a prevalência de doenças. Então, quantos por cento dos animais tinha alguma doença clínica, certo? E o que a gente pode ver é que 37,5% dos animais tiveram alguma doença clínica. Tem uma pergunta aqui. Esse valor alto de hipocalcemia subclínica você acha que está relacionado à nutrição e raça dos animais? A Valéria já está adiantando aqui, nós estamos chegando aqui Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco disso. Valéria, deixa só eu apresentar os números aqui da hipocalcemia subclínica e a gente já fala sobre isso sim, tá bom? Mas obrigado pela pergunta, bom demais, bem pertinente aí. Bom, já chego lá, Valéria. Então a gente teve, primeiro número, doenças clínicas. O que são doenças clínicas? Que a gente consegue ver a olho nu, né? Que tem sinais clínicos. E doença subclínica que a gente precisa coletar alguma amostra, alguma coisa para a gente avaliar, como corpos cetônicos, cálcio, etc. Bom, então 37,5% dos animais tiveram alguma doença clínica, certo? Dessas doenças, 8,5% problemas de parto, 5,3% de metrite. O autor até discute aqui no texto que é bem baixo esse número de metrite. Nas nossas fazendas a gente vê números bem mais altos que esse, muito comum de achar muito mais, e nos trabalhos de literatura também aparece mais que isso. Os autores comentam que esse número foi mais baixo, que não tem uma explicação muito clara para isso. Os dois números que foram mais altos foram mastite, 15,3%, endometrite clínica, 15% dos animais. Problemas respiratórios, 2,5%, problema de casco de manqueira, 3,2% e problemas digestivos, 4%. Bom, resumindo, 37,5% dos animais tinham alguma doença clínica. Cada 10 vacas, 4 vacas tinham alguma doença clínica, certo? Quando a gente vai para a subclínica, esse número começa a ficar mais complicado ainda, né? Então, aqui tem um N, o número de amostras, né? Então, 957 vacas foram avaliadas para doenças clínicas e 771 vacas foram avaliadas para doenças subclínicas, certo? Vacas que não tiveram nenhuma doença subclínica, apenas 41% dos animais. Ou seja, 60% dos animais, 59% dos animais tiveram alguma doença subclínica. A cada 10 vacas,
6 vacas tinham algum distúrbio subclínico, certo? Isso é muita coisa, gente, muita coisa. A gente pode enxergar isso de duas maneiras: um desafio enorme ou uma oportunidade enorme, né? Então eu prefiro enxergar como uma oportunidade. Você tem esse tanto de vaca com doença subclínica, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar e, consequentemente, melhorar os resultados lá na frente, certo? Então 59% dos animais com alguma doença subclínica. Bom, quais foram as principais doenças subclínicas? Praticamente foram avaliadas 3 doenças aqui: aumento do ácidos graxos não esterificados em 20%, cetose subclínica em 35% dos animais e hipocalcemia subclínica em 43,3% dos animais. Bom, aí eu chego no número que a Valéria perguntou aqui, né? Esse valor alto de hipocalcemia subclínica você acha que está relacionado à nutrição e à raça dos animais? Bom, a gente sabe que animais Jersey têm uma predisposição um pouco maior à hipocalcemia subclínica, certo? Mas o principal ponto aqui eu acredito que esteja relacionado a manejo e a dieta. Quando a gente trabalha com vaca pasto, um grande desafio que tem, e nesse caso aqui não fica muito claro, é que muitas vezes o pré-parto é feito no pasto também. Então as vacas ficam ao pasto e recebem uma suplementação com concentrados, com grãos no coxo. E o grande desafio do pasto é o nível de potássio, que é bastante alto. E não é uma discussão para a gente entrar muito a fundo hoje, mas vacas que ingerem quantidades maiores de potássio são mais predispostas a ter hipocalcemia subclínica. Elas vão ter um pH de sangue mais alto, um pH de urina mais alto, um metabolismo do cálcio pior e, consequentemente, vão ter um pouco mais de hipocalcemia subclínica. Só que esse número, Valéria, para todos, ele é interessante, é 43%, mas é exatamente o que acontece nos rebanhos. A gente fez um levantamento quando eu trabalhava numa outra empresa, antes de eu trabalhar na LG Cursos. A gente fez um levantamento em vários estados do Brasil e o número que foi encontrado foi 40% ou 45%, não me recordo bem, de hipocalcemia subclínica. Então é um número bastante alto mesmo. Isso aqui é o que acontece na rotina. Se a gente não tomar uma atitude bastante rápida e bastante inteligente na forma de prevenção, os números de hipocalcemia subclínica vão ser bastante altos. Então eu acredito que aqui tem uma relação muito maior com dieta do que simplesmente com a raça. A gente sabe que se a gente tiver uma dieta bem feita, independente da raça, ela vai ter um resultado bastante interessante em termos de melhorar a ocorrência ou incidência de hipocalcemia subclínica. Bom, uma pergunta aqui também, de novo. Você acredita, Couto, que é possível baixar o DCAD em níveis aceitáveis para pré-parto, mesmo em vacas de pastejo? Bom, eu acredito sim. A gente consegue. É difícil chegar em níveis que eu trabalho em confinado, claro, com silagem de milho pelo nível de potássio das forragens, mas eu consigo trabalhar assim. Existem fazendas grandes que trabalham a pasto da seguinte maneira: elas, por exemplo, fertilizam com menos potássio a área que as vacas pré-parto vão ficar. Então fica um nível de potássio um pouco mais baixo na gramínea que elas vão comer ali no pré-parto. A gente usa também uma estratégia que é dar uma dieta talvez um pouco mais aniônica. Em alguns casos, uma das coisas que a gente tem que fazer é aumentar um pouco o volume de grãos. Então, se eu tinha que dar 2 quilos, por exemplo, de ração para uma vaca confinada no pré-parto, talvez no pasto eu tenha que dar 3, 4, 5 quilos de ração. Por quê? Porque o nível, para eu chegar no nível que eu preciso, não só de DCAD, mas de consumo, eu tenho que aumentar os níveis de grão da dieta. E esse é um ponto interessante que para a gente discutir. Eu costumo dizer que no pré-parto tem 2 balanças importantes aí para a gente trabalhar, né? Que é o consumo e DCAD da dieta. Nós queremos que os dois estejam bem equilibrados, alto consumo e baixo DCAD da dieta. E no pasto, uma das coisas mais difíceis de garantir não é só o DCAD, é garantir o consumo. A vaca no pré-parto, ela está pesada, ela está com o útero inflamado, ela não quer caminhar muito, e aí ela tem que caminhar para pastejar. Ela não tem aquela voracidade de comer e ela não tem que andar muitas vezes, se for aqui no nosso caso, debaixo de sol, sem sombra de qualidade, etc. Então garantir o consumo no pré-parto também é bastante difícil quando a gente trabalha com um pré-parto somente a pasto.
Eu particularmente gosto bastante, quando eu tenho opção, de tentar ter um outro volumoso mesmo em fazendas que eu trabalho a pasto, para completar esse consumo aí, nem que seja parcial, certo? Usar um pouco de silagem de milho parcialmente me ajuda bastante nesses cenários aí de dieta somente a pasto, certo? De pré-pasto somente a pasto. Quando eu consigo usar uma outra fonte de volumoso, isso aí me ajuda bastante também a conseguir equilibrar os resultados. Beleza? Se não tiver respondido aí, você, Valéria e Couto aqui também, me avisem, por favor. Beleza? Ou se tiverem mais alguma dúvida nesse sentido. Bom, então a hipocalcemia subclínica foi bastante prevalente, né? Uma prevalência alta aqui nesse estudo. Outro que teve uma prevalência bastante alta foi cetose subclínica. E isso 35,4% dos animais tiveram cetose subclínica. Isso é bastante, muito alto o número, né? Na verdade, não 35,4 tiveram, mas do total das doenças subclínicas, 35,4 foram... Não, desculpa, é isso mesmo, pessoal. 35,4% tiveram cetose subclínica. E essa cetose subclínica, ela acontece muito no pasto também. A produção de leite a pasto, no meu ponto de vista, é muito mais desafiadora do que do leite confinado. A gente tem muito mais variáveis, muito mais coisa que possa afetar. E a vaca pós-parto é semelhante a pré-parto, mas um pouco pior. Então a vaca acabou de parir, ela está cheia de dor, tinha um bezerro de 40 quilos dentro dela, acabou de sair, ela está com dor, teve uma mudança metabólica monstruosa, ela estava agrupada num grupo, comendo uma dieta específica, agora ela está em outro grupo, comendo outro tipo de dieta, com um monte de animal. Ela tem que ser ordenhada 2 ou 3 vezes por dia, ela andava X quilômetros por dia, agora X metros por dia, agora ela tem que andar vários quilômetros, que algumas vezes acontece no sistema pastejo, não é ideal, mas é o que acontece algumas vezes. E essa vaca acaba não tendo voracidade para garantir o consumo dela pós-parto a pasto. Isso faz com que, principalmente quando a gente trabalha com vacas de alto mérito genético, o que essa vaca faz? Ela tenta manter a produção dela tirando gordura das costas, né? Mobilizando gordura para manter a produção de leite. Então toda vez que a gente trabalha com vaca boa, ela mesmo sem comida ela tenta produzir leite. É claro que isso não é sustentável por muito tempo, mas é o que acontece quando a gente trabalha com esse perfil de animais. Elas tentam produzir mais leite e acabam entrando num estado que a gente chama de cetose. A cetose pode gerar vários outros problemas para frente, tanto produtivos, mas reprodutivos e de longevidade para esses animais. Então a pasto é bastante comum que esse número também seja alto. A gente tem que trabalhar bastante no consumo pós-parto, otimizar isso. Tem várias maneiras de a gente fazer isso, né? Fazer com que as vacas fiquem nos melhores piquetes, que tenta caminhar menos, talvez fornecer um lanche, uma série de fatores para poder minimizar. Mas aqui no experimento o que aconteceu foi isso, um número bastante alto de animais com cetose subclínica. Bom, Valéria aqui de novo, obrigado a resposta. E o valor alto de concentrado fornecido volta a um problema que às vezes enfrentamos, que é fazer o gado consumir essa grande quantidade, às vezes em 2 tratos somente. Alguma dica? Bom, Valéria, quando a gente estiver no pré-parto, o volume máximo de concentrado que às vezes a gente vai chegar numa dieta a pasto é 5 quilos, alguma coisa próximo disso, né? Então não é muito desafiador, na verdade você vai fornecer uma vez por dia para esses animais, então acaba que esse volume elas comem uma vez por dia. O que é muito desafiador é no pós-parto, né? Que às vezes eu quero fornecer 13 quilos, igual tinha vaca comendo nesse experimento, de uma vez em dois tratos, né? Então esse é um desafio, que a vaca tem que comer de uma maneira mais rápida e pode gerar alguns problemas de pH urinário, de distúrbios de pH ruminal e acidose subclínica. Então no pré-parto eu não vejo como um desafio muito grande. O que eu vejo de desafio grande, principal, Valéria, nesse consumo do concentrado pré-parto em fazendas que tem o volumoso separado do concentrado, inclusive no pré-parto, é a competição. Se tiver uma competição alta, alguns animais vão estar comendo 6, 7, 8 quilos de concentrado e outros animais não vão estar comendo nada. Por incrível que pareça, eu tive uma vez numa fazenda, eu tenho até as fotos, depois eu posso compartilhar com quem quiser. Eu tive uma fazenda na Austrália que o pré-parto era 100% a pasto. 100% não, né? Era pasto com concentrado. E as vacas comiam cerca de 3 quilos de concentrado por dia. Existia uma competição muito grande e as vacas dominantes comiam muito mais que isso.
E a gente tinha, nessa fazenda específica, tinha problema de acidose clínica dos animais por excesso de concentrado. Porque algumas vacas dominantes comiam demais e acabavam tendo acidose assim, de fezes com bolha, um negócio assustador, que não é comum de acontecer. Então essa competição no lote pré-parto em vacas que recebem um concentrado ali uma vez ou duas vezes por dia é bastante importante nesse momento. Então tem que pensar em trabalhar mais espaço de coxo, dividir mais lotes, evitar a vaca e novilha junto. Tudo isso faz mais sentido ainda quando eu tenho essa opção de seleção maior ainda. Bom, Bruno Eduardo aqui uma pergunta: em uma fazenda onde a dieta pré-parto é equilibrada e os animais com pH normal e cetose subclínica normal, mas com hipocalcemia subclínica elevada pós-parto, o que fazer para resolver? Bom, hipocalcemia na verdade é um balanço de cálcio, né? Então toda vez que eu tenho pH de urina bom pré-parto, tem um trabalho bastante interessante do grupo do Eduardo Santos também mostrando essas relações. Com certeza em alguma live dessas para frente a gente vai discutir isso. Quando a gente tem pH de urina adequado, pré-parto, a gente tende a ter cálcio adequado pós-parto. É claro que pode acontecer de ter problemas de cálcio pós-parto. E aí, normalmente, pode estar relacionado a consumo. A vaca pode estar tendo um consumo insuficiente ou inadequado pré-parto, ou pode estar tendo, inclusive, um consumo inadequado também pós-parto. Então, esses são alguns pontos importantes para checar. Se o pH de urina está correto no pré-parto, talvez essas vacas estejam tendo problema de consumo. Uma das duas fontes que é ou consumo ou pH pode estar sendo inadequado, e por isso esses animais estão tendo ainda cálcio baixo no pós-parto, certo? Lembrando que o ponto de corte para cálcio em miligramas por decilitro, que é a medida mais comum que a gente usa, aqui no experimento é usada outra medida, milimol aqui, mas miligrama por decilitro é 8,5, abaixo de 8,5 a gente considera que esse animal tem hipocalcemia subclínica. Bom, Bruno, muitas vezes, Bruno Eduardo que perguntou, muitas vezes acontece se as vacas tiverem muita hipocalcemia subclínica ou até clínica, a cetose algumas vezes, na verdade muita hipocalcemia subclínica, a cetose algumas vezes pode até baixar, porque essas vacas podem não estar chegando numa produção adequada e aí não tem muito de onde tirar, muito por que tirar gordura para produzir leite. Mas o normal é que essas vacas tenham hipocalcemia subclínica porque estão produzindo muito leite e também vão ter cetose junto. Vira tudo um problema global, vamos dizer assim, uma coisa puxa a outra. Mas enfim, o primeiro ponto que eu checaria para responder a sua pergunta um pouco mais objetivamente seria consumo, tanto pré quanto pós-parto. Bom, Lidiane, Lucas, boa noite, parabéns pela iniciativa. Você pode abordar sobre a avaliação de score de condição corporal na prevenção de doenças no período de transição? Você tem priorizado no seu dia a dia score de condição corporal 3 ao parto ao invés de 3,5? Boa pergunta, Lidiane. E essa pergunta, interessante que o estudo respondeu isso aqui. Ele foi uma das coisas que ele respondeu, foi isso. Até uma das conclusões que teve foi exatamente essa. Que vacas com score menor que 3 foram mais susceptíveis a desenvolver doenças clínicas e hipocalcemia subclínica. E vacas com score mais... Deu uma caída aí, pessoal. Estão me ouvindo de novo? Dá um joinha aí se estiver ouvindo aí, por favor. Alguém me dá um ok. Beleza, valeu. Bom, então voltando aqui, acho que não sei se cortou. Nesse estudo de vaca a pasto, então vaca que pariu com um score menos que 3 teve mais chance de ter doenças clínicas e hipocalcemia subclínica, e vacas que pariram com um score maior que 3,25 tiveram mais chance de desenvolver doenças relacionadas ao metabolismo da gordura ali, né? Que é cetose e nefa elevado. Valeu, pessoal, pelo feedback aí. Então, a sugestão desse autor é que para essas vacas a pasto, o ideal parece que ter uma vaca parindo entre 3 e 3,25, certo? Muito cuidado, e é importante isso a gente salientar, o quão bem você faz o trabalho pós-parto. A gente tem algumas vertentes que, graças a Deus, já passaram, mas que priorizavam parir vacas muito magras. E vaca muito magra pode ter
mais problema ainda do que vaca gorda. Se a vaca não tiver nada para metabolizar, ela pode gerar problemas graves também, ela pode ter doenças graves e acabar morrendo. Então um score equilibrado entre 3, aqui no trabalho ele fala de 3 e 3,25, mas eu acredito que entre 3 e 3,5 é um score bem bacana para a gente trabalhar. A conclusão do autor aqui é que o melhor score para esse tipo de animal, nesse tipo de sistema, foi um score entre 3 e 3,25. Beleza? Foi onde teve a menor ocorrência de doenças da transição. E lembrando que o score muito baixo pode ser pior do que o score um pouco mais alto. Porque aqui, ó, nesse trabalho em si, vacas com score menor que 3 tiveram mais doenças clínicas e mais hipocalcemia subclínica. E vacas com maior que 3,25 tiveram mais cetose basicamente. Então, se fosse para eu escolher, eu preferia que minha vaca tivesse um pouco de cetose do que doenças clínicas e hipocalcemia subclínica. Então, trabalhar entre 3 e 3,25 é o ponto. Mas se for para escolher, eu prefiro trabalhar um pouquinho mais alto do que um pouco mais baixo. Nesse caso aqui, né? Eu não quero cair para 2,75, eu prefiro subir para 3,5. Isso aí é bastante difícil, né? Que a relação, no meu ponto de vista, o maior responsável por score de condição corporal, por variações no score de condição corporal, é reprodução. E em vaca pasto, se você não tiver um bom manejo a pasto e uma boa suplementação pós-parto, você pode ter riscos grandes de perda de peso. Nós estamos falando aqui de 2 fazendas onde foram feitos experimentos, fazendas muito profissionais e muito boas em termos de manejo de pastagem, suplementação e avaliação de doenças. Se você não tem confiança que sua fazenda faz um bom trabalho, se ela sua vaca parir com um score baixo, a chance dela perder peso e definhar mesmo e não aleitar de jeito nenhum é bastante grande. Então, o manejo pós-parto é muito importante para que ela não perca muito peso entre o pré e o pós-parto. Bom, vamos lá então. Vamos voltar no trabalho aqui, ver onde a gente vai parar. Lidiane, espero ter respondido sua pergunta aí. Se tiver alguma dúvida, me manda aí, por favor. Beleza, então alguns pontos importantes foram esses. E aí a gente vai para uma segunda parte. Então a gente viu que a incidência, a prevalência das doenças foi bastante alta, né? Tanto de doenças clínicas quanto doenças subclínicas. E a gente quer ver também, o que eles queriam ver nesse trabalho é o efeito dessas doenças na reprodução. Então o primeiro ponto muito importante do trabalho é assim: vaca pasto de produção não tão alta também tem problema de doença e também tem problema de transição. Então tem que ter pré-parto adequado, tem que fazer um bom trabalho, um bom manejo na transição. Bom, tabela 2, para quem tiver com o trabalho aberto aí. O que a gente tem na tabela 2? Temos resultados de reprodução, certo? Então ele dividiu as vacas aqui, tem resultados de ciclicidade, de prenhez aos 30 dias, prenhez aos 65 dias e de perdas de gestação. O que a gente pode ver aqui nesse trabalho? A ciclicidade foi diminuída quando tinha doença clínica e subclínica concomitante, ou seja, as duas juntas. Mas a maior ciclicidade foi nas vacas saudáveis. 96% das vacas saudáveis estavam ciclando entre 35 e 49 dias. E apenas, se a gente pegar vacas que tiveram doenças clínicas e subclínicas, apenas 83,5% delas estavam ciclando nesse período. Bom, como foi feito em ATF em todos os animais, mesmo os que não estavam ciclando entraram no protocolo de ATF e depois foram diagnosticadas gestantes ou não lá na frente. Bom, número bem interessante aqui de prenhez aos 30 dias. Vacas saudáveis, 73,5% de concepção, ou seja, de 100 vacas que eu inseminei, 73 estavam saudáveis, 73,5 emprenharam. Número bastante alto e muito bom para um cenário desse aqui. Mas olha que interessante, vacas que tiveram doença clínica, que tiveram só doença subclínica, 63% de concepção. Ou seja, é alto ainda, 63 é alto ainda, um número bom. Mas
as saudáveis tinham 10 pontos percentuais a mais. É muito melhor, né? 73 é muito melhor que 63. Então, algumas vezes, por que esse número é importante pra gente? Algumas vezes a gente chega numa fazenda e fala, ó, o cara tem uma concepção fantástica, mesmo tendo esse monte de doença, não vou mexer em nada. Tem 63% de concepção no primeiro IA, não preciso mexer em nada. Mas se a gente tiver problema de saúde, se as vacas não tiverem nenhum problema de saúde, elas saíram de 63% para 73% de concepção. Então 73 é bem melhor que 63, né? Quando as vacas tiveram alguma doença clínica, aí a concepção caiu mais ainda, foi para 54,8. Então de 73,5 para 54,8, praticamente 20 pontos percentuais. E se elas tiveram as duas juntas, foi para 50% de concepção. Então de 73 para 50 é uma diferença bastante grande, bastante alarmante, vamos dizer assim. Temos que preocupar bastante com isso. Então vaca que foi saudável, 73,5. Vaca que teve doença clínica e subclínica junto, 50% de concepção. A gente tem os dados aqui também de prenhez aos 65 dias, que praticamente se mantém, mas eu quero mostrar para vocês os números aqui de perda de gestação. Então os números de perda de gestação em vacas saudáveis, 8%, e vacas que tiveram doença clínica e subclínica junto, 14,1%. Certo? Então também algumas doenças foram capazes de aumentar a perda de gestação. Então, além da vaca emprenhar menos, aumenta ainda as perdas de gestação. Lembrando que todas as inseminações, esse trabalho foi conduzido durante o inverno, então todas as inseminações foram feitas na época fria do ano, então tinha pouco efeito de estresse térmico, que é o que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia ainda, né? Então lá tinha menos efeito de estresse térmico, então os efeitos de saúde em si ficaram mais exacerbados. Bom, a Lidiane teve um comentário aqui e respondeu sim, tem um trabalho do Chebel 2008, um chinês, onde ele sugere score de 3 para multíparas e 3,25 para nulíparas, mas é preocupante para a nossa realidade, visto a deficiência de muitas fazendas. Bom, esse é um número mágico, vamos dizer assim, né, Lidiane? Eu também tenho um pouco de medo de parir vaca com score 3 e ela perder 1 ponto de score de condição corporal e ir para 2. É claro que eu vou querer corrigir meu manejo pós-parto, mas a gente sabe que principalmente a pasto, que é o cenário aqui, algumas vezes é bastante desafiador, né? Se a vaca parir numa época de muita chuva, muito barro, ela acaba judiando bastante, tendo desafios grandes de consumo e perdendo condição corporal. Mas é por aí que a gente tenta trabalhar. Entre 3 e 3,5 é o nosso grande foco aí, né? Bom, mais uma outra figura aqui que eu quero mostrar para vocês. Tabela 6. Perdas de gestação, certo? Essa aqui é um dado bem interessante, que perdas de gestação em vacas com nenhuma doença, 9,2, com uma doença só, 12,3, com múltiplas doenças, 26,7. Número bastante alto de perda de gestação, né? É bem assustador aí o tanto que isso aumenta. E vacas com metrite foram as mais predispostas a perder a gestação, cerca de 30% se a vaca tinha algum caso de metrite. Número bem alto, bem assustador aí para a gente ficar atento. Então, qualquer tipo de doença que a vaca venha a ter, além de poder diminuir a ocorrência, a quantidade de prenhez que diminui, pode aumentar também a perda de gestação. Bom, quero mostrar também uma figura para vocês aqui. Tem várias figuras nesse trabalho, várias tabelas. Depois, quem quiser ler com mais calma, eu selecionei algumas aqui pelo tempo que a gente tem mais corrido. Mas a gente vê na figura 2, tem alguns dados bem interessantes que colocam aqui score de condição corporal relacionado com ocorrência ou não de doenças, certo? O que a gente consegue ver aqui? Em geral, principalmente se a gente pegar vacas que tiveram problemas de elevado NEFA, elevado ácido graxo não esterificado, os animais que tiveram mais problemas com NEFA foram os animais que começaram com condição corporal mais alta. Então teve uma diferença bastante grande nos animais que começaram com condição corporal mais alta dos animais que tiveram problemas com ácido graxo não esterificado. Então uma queda, um aumento na verdade bastante grande na quantidade de NEFA, ácido graxo não esterificado, em animais que estavam um pouco mais gordos, certo? Um pouco mais obesos.
Se a gente vê em relação a vacas com doenças clínicas, esse é um dado bem interessante. Em geral, as vacas que pariram mais magras tiveram mais problemas de doenças clínicas. Em média, as vacas com doenças clínicas tiveram um score um pouco menor que 3, e as vacas que não tiveram doença clínica, um pouco maior que 3 no dia 7, que foi a primeira mensuração, né? A mensuração de score foi feita no dia 7, no dia 35, no dia da inseminação e 30 dias depois da inseminação. O padrão de mudança foi o mesmo nesses dois grupos, com ou sem doenças, mas os animais que tiveram doenças clínicas foram animais que tiveram mais doenças clínicas, começaram com score de condição corporal mais baixo. Então isso é bem importante lembrar. Em pasto a gente tem um desafio um pouco menor, diferente de vaca confinada. Em vaca confinada, em geral, o desafio é ter vaca muito gorda. No pasto, algumas vezes, o desafio é ter vaca magra. Principalmente se é um sistema que tem vaca a pasto o ano inteiro, que não tem nenhuma época de confinamento, que elas não recebem nenhuma outra suplementação ao longo do ano. Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas Freire. Valeu pela pergunta, Lucas. Perda de gestação após mastite, você tem algum número? Bom, nesse trabalho, 11% de perda de gestação em vacas com mastite. Não teve muita diferença entre vacas que não tiveram mastite, mas inclusive isso aí foi parte da minha tese de mestrado. A gente trabalhou o efeito de mastite, de agentes causadores de mastite na fertilidade de animais, perda de gestação e etc. E a gente tem vários números de vários pesquisadores que mostram que vacas que desenvolvem mastite, principalmente quando é depois da inseminação, elas têm uma chance muito maior de perder a gestação do que animais que não desenvolvem mastite, né? As vacas com mastite, elas têm uma liberação maior de prostaglandinas, de citocinas, de radicais livres, óxido nítrico, por exemplo. Tudo isso pode ajudar a fazer com que o animal perca a gestação. Então, os números de mastite, vacas com mastite com certeza têm uma chance maior de perder a gestação, sim. Se tiver mais alguma dúvida aí, Lucas, pode mandar pra gente aí se não tiver ficado claro para você. Beleza, vamos em frente. Vamos voltar aqui para a tabela 6. Então, pessoal, de novo, salientar para vocês que algumas vezes a gente tem problemas de doença clínica em vacas com baixo score de condição corporal. Isso é um desafio que às vezes a gente encontra. Vaca magra, principalmente quando a gente está falando de vaca a pasto. Quando a gente está falando de vaca confinada, muito pouco isso acontece. Mas quando a gente está falando de vaca a pasto, isso acontece bastante. Outro ponto interessante, teve uma pergunta aqui do Couto, né, com relação à hipocalcemia subclínica também. E nessa figura 6 tem uma figura bem interessante mostrando relação de score de condição corporal com ocorrência ou não de hipocalcemia subclínica. Interessante que nesse trabalho vacas mais magras desenvolveram mais hipocalcemia subclínica do que vacas mais gordas, certo? Então teve uma diferença de score de condição corporal aí. Isso pode ter uma série de fatores envolvidos. Então uma das coisas que pode estar acontecendo aí também pode ser isso, vacas estão com um score mais baixo, talvez estão tendo problema de consumo já no pré-parto e no pós-parto também, vão ter uma deficiência de cálcio e podem ter esses problemas aí ao longo da vida. Bom, o que é um resumo, a gente já partindo aqui para as partes finais. Então a gente ficou muito claro aqui para nós, acho que tem duas mensagens grandes desse trabalho. Depois quem quiser entrar um pouco mais de detalhe, algumas avaliações, eu recomendo que leia também. Mas basicamente é isso que ele mostra para a gente. Que existe uma ocorrência bastante alta de doenças em geral na transição, mesmo em vacas a pasto, com uma produção não tão alta, certo? E essas doenças influenciam bastante na reprodução dos animais. Então, vaca adoeceu, o problema não é só o medicamento que você vai gastar ali na hora, não é só o tratamento, não é só o descarte de leite, mas sim também a reprodução que ela perde lá na frente. Em se tratando de um sistema desse aqui que a gente está vendo, que as vacas têm que emprenhar logo, porque as vacas que não emprenham na estação estão fora do ano seguinte, isso é importante demais, ela tem uma prenhez bastante rápida. E a gente trazendo para a nossa realidade no Brasil, onde muitas vezes os animais a pasto têm baixa persistência de lactação, emprenhar rápido os animais é fundamental.
Então, se você trabalha com animal de baixa persistência, tem que emprenhar muito rápido. E se ele tem doença na transição, a gente tem problemas de fertilidade, com certeza. Bom, mais uma pergunta aqui do Couto de novo. Lucas, tenho visto trabalhos mostrando o uso de antioxidantes alto para vacas de alta produção. Você tem visto na produção a pasto? Cara, o uso de antioxidantes são bastante interessantes, né? O uso é bastante interessante. Algumas vezes o pessoal trabalha com vitamina E mais alta, que é um antioxidante, selênio mais alto, que é um antioxidante também. Esses são os dois principais. Mesmo a pasto, é interessante a gente ter níveis bons desses dois produtos. E os dados são bastante interessantes, sim. Claro que para a vaca de alta produção isso é mais importante, mas no pré-parto, tanto vaca pasto quanto vaca confinada, isso é bem importante. E assim, níveis de vitaminas têm que ser mantidos, né? Eu vejo muita gente mantidos via oral, né? Eu vejo muita gente querendo suplementar a vitamina via injetável, né? Muito comum o cara querer injetar a vitamina A, D e E, né, que tem aí no mercado em animais, e esquecer de suplementar diariamente de uma maneira correta nesses animais. Então, no pré-parto, eu quero trabalhar sempre com níveis mais altos de vitamina E, né? A gente busca trabalhar de 2 a 3 mil unidades nacionais de vitamina E. Eu prefiro trabalhar sempre mais perto de 3 mil, certo? Isso ajuda bastante no nosso resultado. Selênio também. As recomendações de selênio, todas que a gente tem, isso é um ponto interessante para chamar a atenção, vem dos Estados Unidos. E o grande desafio é que nos Estados Unidos eles têm um limite máximo de selênio a ser utilizado. Não se pode usar selênio mais lá por uma questão ambiental. Então aqui no Brasil algumas vezes a gente trabalha com selênio um pouco mais alto, sim, e é bacana. Os resultados de pesquisa mostram para a gente que são boas estratégias aumentar níveis de vitamina E e selênio, por exemplo, no pré-parto, mesmo em vacas a pasto. Bom, outra mensagem para mim que foi claro desse trabalho é que uma transição bem feita, mesmo em sistemas teoricamente de pouco leite ou de menos leite, é muito importante e gera boa resposta, né? Então não vamos deixar de fazer uma transição, um trabalho bem feito, pelo simples fato de que eu acho que minhas vacas produzem pouco, eu acho que minhas vacas não dão tanto leite. Eu escuto muito gente falando assim, eu sou criador de girolando, só produzo leite com vacas meio sangue, e eu vejo muitos colegas do mesmo ramo, da mesma atividade, falando isso. Não, a vaca meio sangue não precisa fazer um pré-parto muito bom não, é mais tranquilo, isso que não vai ter problema. Cara, eu vejo claramente aqui, se a gente dá uma escorregada na bola no pré-parto, o resultado vem mesmo de forma negativa. Então, mesmo com vacas de baixa produção, trabalhar com um pré-parto bem adequado é fundamental. A gente viu aí que a ocorrência de doenças é muito alta, né? 37,5% das vacas tiveram doença clínica, né? E 60 e poucos por cento tiveram doença subclínica. Certo? Tinha uma pergunta da Thalita aqui, Thalita, desculpa, eu cochilei aqui. Opa. Thalita comentou que trabalhou no experimento dela, né, do TCC, né, fazendo o professor Ronaldo. O professor Ronaldo é um professor aposentado da FMG, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, excelente profissional. Tem um rebanho meio sangue fantástico a pasto também. Eles tiveram uma incidência de 10% de acidose subclínica e acharam um valor alto. Eu, para falar bem a verdade, Thalita, não acho muito alto não. Eu acho que é um valor que realmente acontece, principalmente nesse sistema, e a gente vai acabar tendo um pouco de cetose subclínica. Eu tenho um pouco comigo assim que cetose subclínica não é o bicho de 7 cabeças assim. Eu não quero ter excesso de cetose subclínica, mas eu quero um pouquinho, a gente sempre vai ter. Por quê? Se eu trabalhar com vaca boa, ela vai produzir um pouquinho mais de leite do que eu estou conseguindo demandar para ela. Pelo menos um grupo de animais vai acontecer isso. Então, um pouco de cetose subclínica, para te falar a verdade, eu não vejo com maus olhos não, eu vejo até com bons olhos. Toma cuidado com essa informação, viu, gente? Não estou falando que é bom ter cetose subclínica não, de jeito nenhum. Mas ter um pouquinho de cetose subclínica vai acontecer em rebanhos de alta produção. Isso me mostra que eu estou chegando um pouco próximo do desafio máximo dos meus animais. Quando não tem nada de cetose, pode me mostrar que eu estou longe de desafiar meus animais até onde eles conseguem chegar. Esse é um ponto para a gente pensar no nosso dia a dia, dependendo do tipo de produção que você quer chegar.
Bom, uma pergunta do Vinícius. Fala, Vinícius, beleza? Boa noite, Lucas. Qual a sua opinião sobre dieta aniônicas por 40 a 45 dias? Algumas fazendas optam por secar faltando 45 dias para o parto e colocam as vacas diretamente no pré-parto nesse momento. Ótima pergunta, Vinícius. Esse é um assunto polêmico e muito interessante. Eu conheço 2 trabalhos na literatura que mostram resultados de suplementar vacas por mais dias, por um período como 40, 45 dias. Via de regra, a gente suplementa nossas vacas de 21 a 30 dias pré-parto e hoje tem tido uma onda aí de suplementar por 40 a 45 dias. Eu vi muitas fazendas nos Estados Unidos usando uma dieta única por 45 dias e muitas fazendas nos Estados Unidos tendo dietas aniônicas por 45 dias e com bastante sucesso. Existem alguns pontos nisso. Se a gente pegar os trabalhos hoje, eu conheço 2 trabalhos que avaliaram isso. Um deles da Universidade da Flórida, outro da Universidade da Geórgia, se não me engano. O trabalho da Universidade da Flórida mostrou que as vacas suplementadas com dieta aniônica por 45 dias versus vacas suplementadas por 21 dias produziram cerca de 1 litro de leite a menos, certo? Mas uma diferença não tão gritante. No trabalho da Geórgia, não teve diferença nenhuma se as vacas foram suplementadas por 3, 4 ou 6 semanas pré-parto. Então a minha resposta para essa pergunta hoje é assim, você conhece bem, tem um amigo nosso que fala que a gente, de vez em quando na fazenda de leite, a gente tem que escolher entre 2 venenos, né? A gente tem que escolher qual tomar. E algumas vezes o veneno que eu quero tomar é suplementar minha vaca com 45 dias ou 40 dias na dieta aniônica. Por exemplo, eu tenho uma fazenda pequena, que eu não tenho condição que para eu dividir 2 grupos é muito complicado, de vacas secas e depois de vacas pré-parto, que meu vagão não consegue misturar bem a dieta se eu tiver um grupo de vaca seca e um grupo de vaca pré-parto. Se eu não conseguir resfriar bem minhas vacas se tiverem 2 grupos. Então tem um caso de uma fazenda que aconteceu há pouco tempo atrás, que a opção era a seguinte: ele ou usava 21 dias de dieta aniônica e não resfriava as vacas, resfriava só uma parte das vacas dele, ou usava 40 pré-parto e secas, ou usava uma dieta de 45 dias de vaca seca e direto na dieta aniônica e resfriava todos os animais. Então nesse cenário a gente optou por usar uma dieta de 45 dias de dieta aniônica e resfriar todos os animais. A gente entendeu que o benefício de resfriar as vacas por 45 dias era maior do que o que a gente ia perder não dando uma dieta aniônica por um período um pouco maior. Então, se for uma fazenda bem manejada, que eu consigo ter o ótimo, mesmo com 30 dias, e não vai mudar nada meu manejo se eu fornecer por 30 ou 45, eu vou nos 30 dias. Mas se for me ajudar em termos de manejo, eu fornecer por 45 dias, não vejo problemas. Existe uma perda na produção de leite, tem um experimento que mostra que tem perda e outro experimento que mostra que não teve perda. Então existe uma perda que não é tão marcante, mas que às vezes é superada por outros manejos. Então a resposta, simplificando e resumindo, é assim: ideal que seja 30 dias, mas se eu suplementar por 45 for me ajudar em outros pontos, eu posso ir para 45 sem muito medo. Um comentário pertinente aqui do Ricardo Araújo, vulgo Jotinha, né? Quem está tendo cetose subclínica, nesse caso aí de baixas índices de cetose, são as vacas boas. Exatamente. Quando a gente tem níveis controlados de cetose subclínica, normalmente as vacas boas são as que têm cetose subclínica. Então a gente tem que tomar cuidado quando os níveis estão muito altos. Então a gente tem que ficar bem atento a esse cenário. Bom, pessoal, outros pontos aqui. Vinícius, se tiver ficado alguma dúvida aí, me fala por favor aí. Obrigadão pela participação. Bom, outro ponto importante finalizando aqui o estudo é que nenhuma diferença muito grande entre as raças, independente se a vaca era cruzada, holandesa ou Jersey. Lembrando que as holandesas nesse caso eram vacas mais predispostas a pasto, né? Não eram vacas muito grandes e etc. Bom, manejo. Mais uma pergunta aqui do Bruno, vulgo da Lua. Boa pergunta, Dalô. Nesse trabalho do pré-parto avaliou o custo? Não, nenhum dos 2 trabalhos avaliou o custo. Pelo menos que eu me lembre, não. Talvez tenha avaliado, mas eu acredito que não. Com certeza o custo da dieta vai ficar mais caro quando você usa dieta por 40 e poucos dias. Porém, se você colocar na mão de obra, o seu custo de mão de obra, que às vezes você tem que ir mais uma vez no silo, ir mais uma vez
no seu concentrado, misturar de novo a dieta e fazer esse manejo de novo, ter mais um trato por dia, pode ser que encareça mais o manejo final. O que todas as fazendas grandes nos Estados Unidos que eu perguntava por que foi para esse sistema de 45 dias direto, a resposta era manejo. Eu evito de uma vez a mais no silo, evito mais uma descarga do vagão e evito mais uma viagem do motorista ali. E outro ponto importante, que às vezes que era outra resposta que eles me davam, é capacidade do vagão. Muitas fazendas, quando tem um pré-parto pequeno, de 21 dias, por exemplo, tem tão pouca vaca no vagão, no lote, que o vagão não tem capacidade de misturar. Então, mesmo se a fazenda é muito grande, às vezes o vagão dela é dimensionado para volumes enormes, e quando ela vai misturar a dieta do pré-parto, o vagão não consegue misturar, porque o volume fica muito baixo no vagão e a qualidade da mistura não fica boa. Então, Dalua, eu acho que esse ponto de custo vai ser bem pontual para cada fazenda. Com certeza o valor de dieta vai ficar mais caro, mas talvez se a gente considerar o manejo e dependendo de cada fazenda, disponibilidade de funcionário, distância entre as trincheiras de silo e de ração do centro de manejo e etc. Centro de manejo não, do local de alimentação das vacas, isso aí tudo tem que entrar na conta. Cada fazenda tem que avaliar a sua de uma maneira mais correta. Certo? Bom, finalizando, se alguém tiver mais alguma pergunta pode mandando. A conclusão do autor, uma das conclusões na verdade dele, que é bem básica e bem importante, é que manejar vacas a pasto para otimizar a fertilidade deve focar em reduzir doenças periparto e mobilização de gordura e melhorar o metabolismo de cálcio. Ou seja, tem que trabalhar bem pré-parto, independente se a vaca é de alta produção, de média produção. Tem que pegar firme no pré-parto. Essa é uma conclusão do autor. Outra conclusão do autor é que conseguir atingir um score de condição corporal ideal ao parto é um manejo que pode ajudar muito a minimizar esses problemas. Nesse caso aqui, manter as vacas entre 3 e 3,25 foi o ideal. Certo? Algumas vezes a gente não consegue. E outro ponto importante é tentar ficar atento se a gente está trabalhando com vaca holandesa ou girolando. Existe uma diferença de deposição de gordura em animais zebuínos e animais taurinos. Esse é um número que não eu nunca vi ninguém me contar esse número exato, eu acho que ele não existe não. Mas a deposição de gordura de taurino e zebuíno é diferente, isso eu tenho certeza, né? O taurino deposita mais gordura interna e o zebuíno mais externo. Quanto que é diferente a gente não sabe avaliar. Mas talvez uma vaca girolando meio sangue com score 3 seja muito mais magra ou tenha muito menos gordura do que uma vaca holandesa com score 3. Então tem que ficar atento ao nosso cenário, ao tipo de gado que a gente está trabalhando. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Resumo vaca pré-parto, independente do sistema de produção, independente da produção de leite, tem que ser muito bem cuidada. Ter uma dieta que foque em diminuir a mobilização de gordura, em manter score de condição corporal e manter homeostase do cálcio é fundamental, certo? Obrigado a todo mundo aí pela participação. Acho que tem uma pergunta aqui antes da gente finalizar. Uma dieta inclusiva de volumoso no pré-parto e mudança de alta quantidade concentrada no pós-parto pode levar a cetose? Cara, cetose é basicamente um desequilíbrio. A vaca está comendo menos do que ela produz. Então, sempre que ela comer menos do que ela produz, a gente vai ter cetose, certo? Um nível leve de cetose é aceitável. Se eu tiver uma dieta muito diferente pré-parto do pós-parto, eu posso gerar uma cetose. Mas se eu otimizar o consumo pré-parto, fazer minha vaca comer bastante pré-parto, ela ter um bom parto e parir bem, com bastante saúde, eu tenho certeza que no pós-parto ela vai estar melhor. Então vou dar um exemplo do que eu faço na minha casa. Mesmo na época de pasto, que as vacas estão 100% a pasto, não, comendo pasto e concentrado, o meu pré-parto fica 100% da silagem de milho. Não vai no pasto. Por quê? Porque eu acredito que eu tendo um pré-parto mais adequado, uma transição melhor, é melhor do que eu ter um pré-parto ruim e um pós-parto pior ainda. Então eu vou ter uma mudança no perfil da dieta, certo? Que vai sair de uma dieta de silagem para uma dieta de pasto no pós-parto, mas eu entendo que é melhor eu ter essa mudança do que eu ter minha vaca só no pasto e já ter problema desde o começo.
certo? Então, cada um tem que, de novo, a gente tem que de vez em quando escolher entre 2 venenos, né? A gente tem que escolher um dos 2. Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui, temos mais 20 segundos só. Tem uma pergunta aqui da Patrícia Braga: pré-parto, pasto ou silagem? Acho que já respondemos aqui, né? Se a gente puder escolher silagem, melhor, mas depende da sua realidade. Queria agradecer vocês. O próximo artigo a gente vai falar sobre fatores não nutricionais que afetam o resultado das fazendas. Vai estar disponível para baixar no nosso Instagram aí também.